Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma leitura diária desta quinta-feira e estaremos meditando um pouquinho na vida do patriarca Abraão, o nosso irmão na fé que nos deixou um grande legado. E estaremos aprendendo um pouco sobre como a sua fé em Deus fez com que ele renunciasse a muitas coisas na sua vida durante a sua trajetória. E a lição tem por título Abraão, exemplo de fé. E assim como nós estamos estudando a vida de cada patriarca, nesta lição nós aprenderemos com o exemplo de Abraão. A referência está em Tiago, capítulo 2, versículo 21, que vai dizer assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Quando nós olhamos para este texto sagrado, aqui nós precisamos trazer um pouco o contexto do capítulo que este versículo está inserido, para nós compreendermos um pouco do objetivo de Tiago ao escrever, aos irmãos. Estava ali buscando confortá-los, buscando exortá-los, buscando também, de certa forma, encorajá-los a continuar, trilhando neste caminho, abraçando este evangelho. E aqui o escritor sagrado, ele vai dizendo que a fé sem obras para nada aproveita. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia. Então ele vai descrevendo sobre a importância das obras acompanharem a fé. Inclusive tem um versículo chave que ele vai dizer assim: mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E então ele traz para nós esse exemplo de Abraão. Ele vai mostrar aqui, até mesmo no versículo anterior a esse que eu li por último, o versículo 19, ele diz que somente crê em Deus. Até os demônios creem, eles sabem que Deus existe. Mas aqui o que ele coloca é: nós como cristãos, nós precisamos não só crer em Deus, precisamos não ter somente a fé em Deus, mas também apresentar os frutos desta fé. E quando Deus pede para Abraão, essa é uma história bastante conhecida, acredito que todos que me assistem conhecem, mas recapitulando rapidamente, Abraão era de idade avançada e a sua esposa também, e Deus promete um filho, e ali já mesmo fora da idade que seria habitual, a sua esposa vai ficar grávida, Isaque vai nascer. Era o filho da promessa, era o filho amado de Abraão. Quando de repente Deus pede este filho para Abraão em sacrifício, pede que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício. Ali Deus estava testando a fé de Abraão, ali Deus estava provando o amor de Abraão para com Deus. Não era uma prova de amor entre Abraão para com seu filho, mas para Abraão com Deus. E então Deus vê que Abraão, ele coloca acima de tudo o Deus que ele serve, e ele leva o seu filho para ser ofertado em sacrifício. Deus prepara o cordeiro e Deus reconhece ali a fé de Abraão, a devoção que Abraão tinha em Deus. E aqui quando o Tiago nos traz esse exemplo, ele mostra para nós que a nossa fé sem obras, ela é morta. Nós não seremos salvos pelas nossas obras. Todos nós, creio eu, que conhecemos, que as Sagradas Escrituras também deixam isso muito claro. Mas a nossa fé em Deus, ela precisa frutificar. Não tem como eu dizer que creio em Deus, que sirvo a Deus, se eu não tenho devoção a Ele, se eu não demonstro o meu amor a Ele, se não há um sacrifício, uma renúncia da minha parte para com Deus. Então, para que eu demonstre que eu tenho fé em Deus, eu preciso realmente mostrar isso através das minhas atitudes, através das minhas obras, através da minha devoção, da minha dedicação para com o reino de Deus.
Então, que nós possamos aprender com este exemplo de Abraão. A fé sem obras, ela é morta. E quando Abraão, ele atende ao pedido de Deus de oferecer o seu filho como um sacrifício ao Senhor, ele está provando que ele tinha uma fé cheia de obras, de amor e de dedicação para com o Pai. Deus abençoe aos meus pastores, aos irmãos que são comentaristas, aos meus colegas que fazem a leitura diária e a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui neste canal.